Inovação, Boa segurança, noite, tecnologia. Desenvolvimento. Começa aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, na sua terceira temporada. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E eu sou Rodrigo Balbini. Antes de qualquer coisa hoje, eu quero lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio. Mano, Checkmarx é a ferramenta SAST SCA top de mercado. Não tem outra. É Checkmarx. Então, fala com os caras da Nova 8. Ou melhor, fala com a gente da Nova 8 que a gente dá um jeito pra você. A gente resolve esse problema. A gente resolve. O Marcos vai fazer uma POC, uma demo aí pra você. A gente é o distribuidor, o usuário, o tester, o desenvolvedor. Fornecedor, revenda, Faz tudo, tudo. né? A gente faz tudo. E você que tem uma empresa de TI ou quer abrir uma empresa de TI, a Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI. Na verdade, é uma contabilidade para qualquer empresa, né? Mas eles são especializados em profissionais de TI. Se você precisa abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. O link deles também está na descrição do vídeo e lá no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Bom, episódio de hoje, seus putos. Vamos falar de incidentes, mano. Nada como um bom incidente pra motivar a segurança, cara. Como diria um chefe meu que parecia o Leão Lobo. Se ele estiver escutando aí, um abraço pra você, Leão Lobo fake. O incidente. Meu Deus do céu, cara. O incidente na área de segurança é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, porque a gente luta pra não acontecer, só que esse é o ápice. É quando o pau come que você, caralho, ó, aqui, ó, o que tá acontecendo? É porque, tipo assim, muitas vezes o cara fala, não quero, não vou investir, não vou fazer. Aí quando dá merda, opa, agora vamos. Então, o incidente acaba sendo o nosso motivador, acaba sendo um ajudante, né? Infelizmente. Mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje de alguns incidentes, né? O pessoal trouxe alguns casos aí, pra gente comentar como é que a gente poderia ter se protegido desses incidentes. Obviamente, incidentes já são públicos, né? Casos conhecidos, nada sigiloso. Mas a gente vai comentar sobre algum deles. Alguém quer começar aí? Eu já tenho, mano, meu tá na manga aqui. Deixa eu começar aqui que eu tô com aqui no esquema já. Então manda. Como é sabido, tem várias pesquisas aí que falam sobre isso. 70% ou mais do código desenvolvedor é feito de dependência de terceiro. O famoso source codes ali que o pessoal coloca. Dito isso, teve uma empresa aí americana que não botou muita fé nisso. É um caso conhecido, chama Equifax. Teve um incidente aí com o Apache Struts 2017, onde foram descobertos alguns CVEs ali, alguns métodos de ataque e invasão. Eles não tinham nenhuma solução de SCA no momento, demoraram muito para poder fazer a correção ali da dependência, aquele pacote, e aí sofreram um ataque, cara. E esse ataque ali, além de muitos processos que eles sofreram processo pra caramba, eles também tiveram alguns probleminhas ali com a credibilidade da empresa, reputação. Não, até puxando o gancho do que o Balbino falou, cara, alguns problemas ali lembra, também né, de quase falência, né, dia, devido a não olhar para esse semana ponto de maio, mais ou menos, de segurança 2017, que é as o WannaCry, dependências, cara. né? Que a gente fala bastante ali, que é tão Destroçando importante quanto o tudo, SAST. WannaCry, pô, cara, quantas empresas Foi um caso faliram? bem crítico. Os caras trabalhavam com... E aí, a nessa Equifax, época, se eu não me engano, eles são redes, data center, né? Infra, segurança e infra. Eles prestam Sim, serviço de data justamente center, isso, se eu não me justamente engano. isso. Mas, enfim, Rodrigo, você queria comentar aí alguma coisa? É interessante quando a gente fala de biblioteca de terceiro, E choveu, geralmente o pessoal meio deixa esquecido ali, né, só na parte de segurança. E cliente ligando pra como gente, o cara, Marcos preciso, geralmente é 70% do seu código de biblioteca de terceiro. Então, se você pensar nisso, é maluquice, né? Se você ligasse pro serviço dos vou caras deixar isso um pra mês depois, antes, era 10 mil. A maior parte Rolou do na seu Cry, código, 80 mil, 100 inclusive, mil. é a parte onde os hackers eles estão estudando. Então, quando sai vulnerabilidade, a galera já tem acesso. Então, é muito mais fácil um hacker atacar via bibliotecas do que descobrir uma vulnerabilidade direto do seu próprio fonte, né? Sim, inclusive esse ponto que você colocou como é que a pessoa não se preocupa com isso e deixa pra depois, cara.
se tivesse que pensar em alguma coisa para segurança, escolher alguma coisa para segurança, cara, SCA sem dúvida. Dentro de Application Security, né, alguma ferramenta ali, cara, começa a olhar para as bibliotecas de terceiros, porque, como o Marcos bem trouxe aí novamente, a gente já falou sobre isso em vários episódios, 70% do seu código, do seu software, né, é composto por bibliotecas de terceiros. E esse incidente aí, não sei se o Marcos comentou, eu perdi, mas qual foi o vetor de ataque? Foi a biblioteca em si, mas assim, eles chegaram, não sei se tem detalhes aí, Marcos, chegaram a tipo assim, vazar dados, foi ransomware, o que aconteceu? Teve vazamento de dados ali, até por isso sofreu alguns processos. Foi uma aplicação ali de grande importância para dentro da empresa, né? E onde eles tiveram vazamento de dados sigilosos dos clientes, né? Como compradores, valores de compras. E foi problema de aplicação mesmo, né? Não foi nem ransomware, foi escalação de privilégio dentro da vulnerabilidade. Boa. Então, vamos lá. Como é que a gente resolveria esse problema? Ou mitigaria esse problema? O cara teve um problema na biblioteca de terceiro. Basicamente, o vetor de ataque foi o Struts, né? Que o Marcos comentou. Primeiro que quem usa Struts em 2022 já tem que tomar uma rasteira, né? 21, né? Foi ano passado isso aí, não foi? 2017. Bom, mesmo assim, 2010 quem usava Struts já tinha que tomar um rodo. Mas 2017 tudo bem. Então, assim, o cara tem uma biblioteca de terceiro desatualizada, que tinha vulnerabilidade publicada, e foi o vetor de ataque principal. Como é que vocês protegeriam? O Marcos falou aí de um ataque que danificou a máquina, né? Danificou o servidor. O cara não ganhou nada com isso, entendeu? Ele só sujou ter uma ferramenta de software composition analysis. Exatamente, esse acho que é o primeiro ponto. Mas outro seria você ter eu esqueci o nome. Mas isso era muito... a listagem de tudo que você tem da aplicação. O Software Bill of Materials, né? O SBOM. O SBOM, nesse caso, sim. E eu acho que para complementar isso aí, eu diria que ter um processo de gestão de vulnerabilidades. Você falava muito. Três itens. Não resolveria esse problema, você mitigaria, porque se você tem um SA, como o Marcos colocou, você estaria fazendo scan e teria identificado a sua máquina com vulnerabilidade. Cara, acabava com o seu HD, ele pegava, você tem um SBOM, você sabe o que está para todos os usuários do Outlook e mandava replicava aquele e-mail. Se você tem um processo de gestão de vulnerabilidade, você saberia do seu biblioteca, teria isso no seu SBOM, e você teria endereçado isso no processo para ter a correção. 60 milhões de pessoas, 3 itens aí, talvez tivesse mitigado, ou menos reduzido era muita gente, né? Imagine você com um processo bem desenhadinho, bonitinho, que adolescente devia estar rindo no quarto. Imagina que você não tem ferramenta nenhuma de scan, de análise de biblioteca, mas você tem SBOM, você sabe o que tem na sua aplicação. Então você tem uma listagem gigante. E daí, de repente, acabou de sair ali, porque você sempre tem em mídia, em rede social, que alguma dessa biblioteca é vulnerável. Então, sem uma ferramenta específica, você consegue já falar que a gente vê daí, né? Como que mitigar esse tipo de antigamente o pessoal ficava feliz. Alguém falou que a biblioteca XPTO está vulnerável. Hoje em dia não, cara. E daí, começou isso gera um alerta para você dentro do seu processo. Você vai ver, eu tenho essa biblioteca em 10 aplicações aqui. Empresas, então, não você já consegue empresas já correr atrás com disco criptografado, amigão. Então, paga ou já era. Inclusive, essa semana processo que você consegue mitigar isso. Inclusive, essa semana eu te mostrei uma ferramenta, OSS alguma coisa, fugiu o nome agora, que eles fazem o scan SCA das bibliotecas de terceiros em bases públicas, open source, com base no seu SBOM. Se você tem um SBOM inteiro, você só sobe lá e eles fazem um scan da parada, sabe? Você não precisa fazer gestão de dependência, essa coisa toda. E, cara, assim, é foda, né, mano? Porque é um problema na prática simples, né? Simples você fazer a gestão das suas bibliotecas. E o impacto que isso causa, neste caso específico, é muito grande. E aí, puxando o gancho do caso que o Marcos trouxe da Equifax, teve o Log4j e o Log4net, duas bibliotecas ultra utilizadas no mundo afora, Java, que, cara, praticamente todo mundo que usa essa porra foi afetado. Literalmente, né? Todo mundo que usava foi afetado. Eu imagino o nível de empresas que foi afetado por isso. Eu lembro que a VMware usa Log4j, os caras obviamente foram afetados, tiveram que fazer patch, atualização e tal. O software usa Log4j e foi um impacto muito isso grande. Aí... eu vi até uns estudos, né, a galera brincando com o Log4j lá pra ver o que conseguia fazer. E os caras invadindo um servidor de Minecraft, por exemplo. Só pra zoar. De jogo pra entender como funciona, pra utilizar.
Então, tudo. Os caras conseguem entrar em qualquer coisa que estiver usando aquela biblioteca vulnerável. Né? Inclusive, essa semana não, né? Mês que vem vai ter a B-Sides Krakow aqui que eu tô organizando. Uma das palestras se chama Log4j. Tipo, como explorar a vulnerabilidade, né? Você vai pra cadeia e tal. Eu acho que o pessoal trocou essa. Enfim, ia ter essa palestra, não sei se trocaram, mas enfim, tem o Log4j que o pessoal vai apresentar e muito bacana. Cara, Marcos, mais algum ponto desse caso aí? Quer comentar mais alguma coisa? Não, eu quero comentar do Log4j aí, que dia 10 de dezembro de 2021 a gente sofreu aí com essa vulnerabilidade. Essa data ficou cravada. Ele lembra essa data e ele... Que dia que você casou, Marcos? Não lembro. O pior é que é verdade. Foi faz 2 meses que ele casou e ele não lembra a data. Não lembro não, mas dia 10 de dezembro eu lembro, cara. Mano... Foi um caso tão crítico que eu lembro que a gente tava fazendo POC com um cliente e literalmente todas as aplicações do cara era Java, era uma empresa aí bem grande, ramo financeiro. Cara, foram 430 aplicações rodando no SCA, tentando achar os pets. Eu não lembro se já instalaram o Java lá, acho que é o JDK. Quando você tá instalando, tem uma telinha, e essa telinha tem um bannerzinho e ele fala, não sei quantos bilhões de devices usam Java. É tipo, você pensa, mano, não sei se isso é bom pra caralho ou muito ruim, né? O Android ali por trás, cara. Cara, eu vi... tem um colega brasileiro também que trabalha aqui onde eu tô, e ele apresentou uma apresentação, né, de fato, ele é pentester, né, mostrou uma demonstração, usando um exploit, um exploit de $5 que ele comprou pronto pra Android. Basicamente, o exploit fica mandando vários MMS pro usuário, então por isso que é barato, porque o usuário vê, né, o usuário percebe, e ele mandou 1, 2, 3, eu sei que deu 100 e poucos MMS, dá um bug lá no Android, que ele consegue ganhar o shell do Android. Então, da máquina dele, ele tava controlando o Android do cara, aí você acessa qualquer aplicação, mas só mandando essas mensagens, sabe, só precisa ter o número do cara. Então, enfim, essas vulnerabilidades de biblioteca de terceiros são complicadas. E outra coisa também interessante do Log4j é que, assim, não tinha muito como você sanitizar. Ou você desligava a aplicação, ou você desligava o log. É uma alternativa. Ou você chorava ali, porque foi invadido. Não tinha o que fazer. E era Remote Code Execution, né? Era o RCE que tava acontecendo. Ou troca o componente, ou comenta. Enfim, não tem muita opção, né? Foi complicado. DevSecOps. Mas o mais belo chegou. Acabou de ficar lindo. O mais belo chegou, acabou de chegar, ó. Boa noite. Já melhora o áudio aí que tá baixo. Mas enfim. Tá baixo. Olha quem chegou, vírgula Gabriel. Esse é o nome. Manda aí, Rodrigo, você fazer um comentário? Manda aí. Eu ia falar que nesse tipo de vulnerabilidade, você ainda tem sorte de ser uma vulnerabilidade que fica exposta no mundo inteiro, todo mundo identificou, então você ainda tem tempo... Acaba te ajudando, né? A comunidade te ajuda, né? Você tem tempo de ir lá e fazer alguma coisa. Se você souber quais são as suas bibliotecas, se você tiver tudo mapeado. E não é direto um ataque. Então, geralmente, o que acontece nos casos de ransomware? Os caras já te atacaram há meses e você não sabe ainda o que aconteceu. Já foi. E aí já estão explorando, já estão extraindo informação, já estão ganhando acesso e tudo mais. Bom, beleza. Primeiro caso foi. Marcos, quer falar o seu segundo caso aí ou a gente pula pro Rodrigo e depois volta? O que vocês acham? Pro Rodrigo e depois volta. Vamos fazer a bancada aí. Manda aí, Rodrigo. Falando. Que caso você trouxe? Eu trouxe um bem recente aí, do grupo Everest. Eles invadiram o site do governo do Brasil e extraíram acho, mais de 3 tera de dados. E eles já estão vendendo. Eles publicaram lá no Twitter lá que eles estão vendendo os dados dos brasileiros aí. E o que eu quis trazer desse caso é justamente esse modelo de negócio, né? Antigamente você ouvia falar de invasão hacker, era pra... você tinha algum prejuízo, alguém só tava brincando, alguém... Tipo, você tava sendo atacado. E agora não, agora o negócio mudou, os caras, ou eles sequestram seus dados, pegam todos os seus dados e vendem, ou eles pegam seus dados para vender, ou sequestram o servidor, eles vão criptografar toda a sua máquina. Então, por exemplo, se seu ativo não é interessante para outra empresa ou para outras pessoas, mas é interessante para sua empresa. Então, eles vão criptografar a sua máquina e falar, eu tenho um backup de tudo.
Se você quiser, eu posso te vender o seu backup. E daí você tá vendo que tá crescendo muito esse caso de ransomware, né? Cara, quero coletar todo esse tipo de dados, e ainda mais com o governo, porque é interessante para muitas empresas. Então o cara quer saber se o Cássio tá devendo, se o Cássio tem algum problema na justiça. Nunca. Tá lá. Nada disso. Já comprei, só esperar chegar meu HD de 3 teras aqui. Aliás, esse ponto que você colocou aí, cara, só antes de você falar, Gabriel, é um ponto, mano, talvez crucial como mensagem no episódio de hoje. Não tava nem previsto, mas você puxou esse item aí, acho que é legal. É a galera entender que hacking, ataques nesse tipo de... Hacking, obviamente, nós como hackers, né, pesquisadores de segurança, enfim, é uma coisa, mas o hacking maldoso, né, desse sentido, é business, cara. Então o cara ele não vai te atacar porque ele não gosta da sua empresa, porque ele quer te derrubar, não. É um business, ele quer ganhar dinheiro. Sua empresa tem dados que para ele é dinheiro. Então, é simples assim. Então, não é se você é alvo ou vai ser alvo, porque isso, porque aquilo. É um business, mano. Então, se você lidar com dados de usuário de alguma forma, ou tem informação importante ali, sigilosa, governo principalmente, cara, você já é alvo. Porque literalmente é um business. Do outro lado, a matéria-prima para esse outro business são os seus dados. É simples assim. Fala aí, Gabriel, manda aí. Boa. Pode crer. Oferta e demanda, né, cara? Também do outro lado, né? É um mercado, cara. Deixa eu já aproveitar aqui, puxar o gancho do Rodrigo, continuar puxando o governo aí. Queria trazer o caso do DataSUS, é recente, do ano passado isso aí. Pera. DevSecOps. Agora vai. Obrigado. É um caso bem recente aí do ano passado, onde o DataSUS, durante a pandemia, teve um aumento ali de tentativa de DOS, tentativa de ataques, de ranço e tudo mais. Só que tiveram um problema, eles focaram muito na parte de infra ali. Então, Firewall, WAF, os caras tentaram fazer proteção de rede no geral, só que os caras esqueceram de fazer proteção de código. E os caras tiveram um problema ali de escalação de privilégios, onde o atacante conseguiu, além de entrar no servidor em cloud, apagou tudo, ele derrubou o ambiente inteiro de nuvem, apagou inteiro. Como os caras demoraram muito para perceber o cara ali dentro, ele conseguiu fazer o mesmo ataque no ambiente interno, ou seja, na redundância on-premises. Então o cara conseguiu apagar o ambiente inteiro do DataSUS, tanto o cloud quanto on-premises, em menos de uma semana, cara. Então é uma falha ali crítica, onde o cara mostra que só se preocupou com uma parte da segurança, a infra. E a parte de código, a parte de phishing, por exemplo, pode ter sido por ali também. O cara não teve preocupação nenhuma. As camadas de segurança, né? O cara fez uma camada, exatamente. Beleza. Aí passou dessa camada, e aí, né? Exatamente. Então foi bem complicado. Até o CEO lá da DataSUS falou, cara, foi um aumento de quase 2000% de ataque DOS, a gente estava preocupado com essa parte. A gente não imaginou que o cara ia fazer uma escalação de privilégio aqui e derrubar todo o ambiente. É o que eu falo. Pra você se defender, você precisa conhecer todas as suas falhas. Pro cara te atacar, ele só precisa saber uma. Manda aí, Gabriel. Foi só de zoar, né? Nesse caso aí... Porque por não gostar mesmo. Não, gosto do governo, não gosto da SUS, tô indo embora. Isso daí pode ser ataque com motivo político. Às vezes pode ser um... ativismo, né? Pode ser também. Sim. Era o mundo inteiro já, praticamente. Muita coisa. Pode crer. Não, e curioso esse ponto aí, porque hoje os malwares e vírus e tal, eles não tem mais como target a indisponibilidade de uma maneira geral. Você precisa estar no ar, porque eles querem os seus dados. Então você estando no ar, né, funcionando, pra eles acaba sendo um prato cheio, né? Até lembrando um caso que você trouxe, Cássio. Opa, deixa o Gabi falar aí.
zoar. Ele tá virando um modelo de negócio muito mais definido, né? Então, hoje, por exemplo, eu não lembro qual foi o ataque que o pessoal tava falando, que o grupo era formado por basicamente adolescente. E eles não tinham grandes conhecimentos de hacking. O que eles faziam? Eles tinham um modelo interessante, que era, eles contratavam, né? Eles pagavam para algum funcionário que tinha acesso ao VPN em alguma empresa que eles queriam acessar e compravam. Eles pagavam uma grana alta ali pro cara e o cara só liberava o acesso ao VPN. Olha o perigo disso, bicho. Não, complicado. Você é louco. Teve até um caso que o Cássio que trouxe uma vez, eu fiquei sabendo através dele, foi o cara lá que usou uma geladeira para fazer transmissão de vírus, né? Geladeira spammer. Isso, exatamente, geladeira spammer. Então, eu conheci através do caso e também mostra, né, a fragilidade que a gente tem até no IoT, né? Que dizem ser seguro e, cara, não é tão seguro assim. Não. Os piores. Você sabe que o S do IoT quer dizer segurança, né? Boa. Nossa, essa levou um tempinho, hein? DevSecOps. Essa, olha, Rodrigo, você vai ser promovido, hein, cara? A partir do próximo episódio, você pode falar mais no podcast, hein? Vai ser o host do episódio. O S do IoT é pra segurança. Sensacional, cara. Muito bom. Do quê? Segurança, Sensualidade. Sensual. Boa, Marcos. Bom, então o caso que eu trouxe é o maravilhoso, grandíssimo, né, mundialmente conhecido como Stuxnet, que é aquele caso das usinas de enriquecimento de urânio no Irã, que basicamente o malware fazia as centrífugas, né, de resfriamento lá da usina de urânio superaquecerem, né? Fazer a rotação maior ali, superaquecer, enfim. Basicamente, é um caso muito famoso, mas o malware, basicamente, ele fazia isso e ele inibia o painel de monitoramento. Então, no painel de monitoramento parecia estar tudo normal, mas, na verdade, lá no fundo estava superaquecendo. E, obviamente, era uma usina nuclear, então, cara, tudo super protegido, puta preocupação com segurança. E parece, né, não se tem nenhum detalhe específico, mas parece que o vetor de entrada do malware foi um USB. Então, alguém literalmente, cara, entrou com o USB de fora, ou largaram o USB na porta da usina, enfim. Aí algum funcionário foi lá, pegou, espetou a parada e aí infectou tudo. Igual o ataque do Mr. Robot lá, né? Que sai jogando um monte de... do CD, lembra do maluco vendendo CD de rap? Então. E, cara, é exatamente isso. O ponto aqui mesmo um lugar tão protegido, tão seguro, obviamente não tem acesso remoto, o cara não conseguiria invadir remotamente e tal, o acesso foi físico. E aí vem essa discussão, né? Como é que a gente poderia proteger neste caso, fisicamente? O que vocês acham que a gente poderia fazer? Eu vou dar uma primeira opinião. Eu acho que a gente poderia, nesse caso, né? Conscientizar a galera. Né? Um treinamento, conscientização, os funcionários, tá? Pessoal, não pode pôr. Primeiro, assim, tem que ter bloqueio, totalmente. Não pode pôr. Evitem, né, nada de fora, nem que seja pessoal, não traga, não coloca, porque não pode trazer problemas, os riscos são esses, assim por diante. O que vocês acham? Os caras têm que concretar a entrada USB, né? Isso que eu ia falar, pluga o USB do PC, cara. Eu acho que... Tira os plugzinhos lá e já era. Eu acho que até quando você tem conscientização, ainda corre o risco de... O cara acabou de entrar, um funcionário novo, sei lá, você consegue passar facilmente. Não é muito facilmente. longe não, Rodrigão. A moça da limpeza ali, cara, tem um pendrive ali que ouve uma musiquinha. Não, ou alguém realmente mal intencionado, o cara foi lá, simulou uma visita e passou rapidinho no computador, cara, pro cara pegar um USB, espetar. Esses dias eu fui no Detran aqui, e daí eu fiquei rindo por conta disso, porque eu tava... Na espera, nas cadeiras de espera, e as máquinas todas com a traseira dela exposta, com cabo de rede. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, mano, os caras colocam aquele switchzinho, eu esqueci o nome, que é um cabinho de rede. Não, o Rubber Duck, essas porra tudo, coloca ali. E assim, o cara, ele tá... De trás, né, de frente pra a bancada, ele nem vê.
Ele nem vê. Você tá do lado assim, encosta na máquina assim, e acabou. Isso é o pior, né? E daí você já tem acesso à rede interna do governo, por exemplo. Sei lá, da prefeitura, do estado, não sei. Se for o poupa-tempo, que funciona mais ou menos da mesma forma, você tem acesso a tudo. Pensou? Nossa! Imagine a quantidade de dados que tem no poupa-tempo. Imagine o que você consegue... Para de dar ideia. Para de dar ideia. Não dá ideia, não. Proteja-se. DevSecOps Podcast. Invade. E só voltando, no E só voltando lá atrás que eu falei dos 3 tera lá, eu comprei nada não, viu? Só, tá com medo? Claro, não, daqui a pouco... Polícia Federal mandou SMS aí, estamos de olho. Mandaram aqui, ó. O que mais? Que a gente poderia fazer? A conscientização acho que é uma boa. O Rodrigo falou que só a conscientização não ajuda, né? Mas que mais? Quando eu trabalhava com forense, a gente usava um registro do Windows para bloquear a escrita no USB. Então você não conseguiria sair dados, mas você conseguiria. Dá pra fazer uma coisa para leitura. Né? Não, dá pra fazer para leitura também. Então, no registro do Windows, você bloqueia a leitura, por exemplo, e mesmo que você espete, não vai ler, a máquina não vai ler. Desativa a porta, né? Acho que controlar isso por GPO seria o melhor caminho. Bota o GPO 0 ali. Na BIOS dá pra fazer, né? Na BIOS também dá pra bloquear o USB. Tem um problema nisso. Eu tava vendo um caso exatamente sobre isso. Algumas empresas estavam fazendo isso, só que assim, só do cara colocar o USB, ele fazia a leitura, só que bloqueava. Só que nisso que ele fazia a leitura já era o suficiente. Entendeu? Então desativar eu não sei agora, né? Vou ficar devendo pro próximo episódio. Não sei agora qual que é a forma. Tem 2 formas que bloqueia. Porém, dependendo do vírus, o USB passa e tem uma forma que ele nem lê. Tipo assim, ele ignora que tem alguma coisa ali. Entendeu? Eu vou trazer pro próximo episódio, vou até anotar isso. Acho legal. Formas, tipo assim, que a empresa mais usa, ele não vai reconhecer seu USB, só que ele lê. Entendeu? Isso é ruim, cara. O cara acaba, dependendo do vírus ali, ele acaba entrando. Boa. A gente fazia isso do bloqueio do registro, porque quando eu ia fazer forense, precisava copiar o HD, né? Fazer evidências, então você bloqueava a escrita do HD original. Literalmente, você não correu o risco de escrever em cima da evidência, saca? Pega o HD em branco e escreve na... Tá fazendo análise... Primeira coleta forense... Minha primeira coleta forense na aula, né? Ainda bem que foi na aula, era o USB, a gente tava testando um pendrive, eu fiz isso. Meti a escrita do bagulho do branco no outro pendrive. Nossa, mano. Se é um caso de crime, mano, eu sou preso por cúmplice. Apaguei a evidência. Acabou, não tem restauração. Você é louco. Isso mesmo. Você é louco. Mas enfim, hoje tem hardware, você faz isso, é mais fácil, né? Aproveitando até que você tá falando desse caso do USB, teve aquele caso também de um banco aí, eu não sei se posso falar o nome, onde os caras plugaram um pendrive lá e conseguiram desbloquear os caixas eletrônicos, né? Conseguiram escalação de privilégio, plugaram o pendrive, escalaram o privilégio e conseguiram ali códigos dos caixas eletrônicos daquela agência, né? Olha, que gostosinho, hein, cara? Eu acho que uma coisa investigar, o cara tava na máquina, recebeu não sei quantos R$1.000 pra plugar o porra do pendrive lá. O pior que tem é o Insider, né, cara? Insider, cara. Então, por isso que você não pode subestimar a segurança, né? Você fala, não, mas o cara tem que ter acesso físico à máquina. Tá bom. Já tem. O funcionário já tem. Mas o cara ele tem que passar pela VPN, muito bem protegido. Mano, os caras compram acesso à VPN. Sim. Ou os caras roubam máquinas. Eu sempre vi ali, quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu sempre vi a galera indo com um notebook almoçar ou pro happy hour. Andando na rua, né? Com notebook, cara. Os caras vão lá e pega. Você já tá com crachazão lá. Santa Efigênia, cara. Santa Efigênia. Tá crachazão, acabou, mano. Você é um alvo. Vários negros andando com o notebook embaixo do braço na Santa Efigênia. O cara levar ali pra consertar e acabar tendo furto de dados 2 segundos. Fala, Gabi. Você pega aí um centro comercial aqui mesmo, você vai aqui em Barueri, Alphaville, ou em São Paulo, perto de Itaim, pessoal almoçando lá, fazendo as coisas, notebook na mesa, crachá da empresa aqui também e tal, já era, cara. Festa. Esse dia, semana passada, eu fui almoçar aqui no centro comercial, e um monte de gente no restaurante lá, com notebook na mesa, ou algum tipo de dispositivo assim, cara, com crachá da empresa, você sabia de onde o cara trabalhava, né? Sabia onde o cara era, então... Se o cara se a empresa é um alvo, já facilita pra você. Já era. Boa. Mais casos? Gabriel, tem algum caso aí que você queria comentar? Não, casos de incidente?
WannaCry mesmo, esse I Love You, que eu achei interessante trazer pra vocês mesmo. Boa, então eu vou chamar outro aqui que é o seguinte. Recentemente também, não sei se foi esse ano, ainda foi ano passado, mas o iFood sofreu um ataque, né? Um ataque não, né? Eles falam que não foi ataque, mas o iFood sofreu um incidente, vamos chamar assim, que basicamente o nome de todos os restaurantes, quando você tava no aplicativo lá, o nome do restaurante era Bolsonaro 2022. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa. E aí, cara, assim, não parou nada, nenhum serviço parou, tava tudo funcionando, só que você ia lá pedir uma pizza, você pedia no Bolsonaro 2022, tá ligado? Cara, engraçado, Nossa, cara. Muito engraçado, só que assim, o impacto que isso causa pra imagem da empresa é muito grande, né, os clientes, imagina você vai lá pedir a pizza, Bolsonaro 2022, pra quem gosta do Bolsonaro vai dar risada e vai ser da hora, pra quem odeia é pior ainda, então tem toda uma repercussão social que isso impacta na parada, né, o serviço estava funcionando, todo mundo conseguia fazer os seus pedidos, mas teve essa brincadeira aí. Depois o iFood reportou que foi acesso indevido por uma consultoria ou terceiros, alguma coisa assim. Então um terceiro que não deveria ter acesso, ou que já tinha cortado o contrato, mas estava com acesso lá, foi lá e sei lá por qual motivo o cara meteu lá o update. Um update sem ware. Então, aí são dois casos, pior ainda. Primeiro que os caras não têm o processo de validação de acesso. Se cortou o contrato, se era indevido, é culpa do próprio iFood que não faz essa gestão. Ou não tem o processo, ou não faz, ou não está sendo feito bem feito. Exatamente. Eu acho, assim, uma startup do tamanho do iFood, né, e tudo que eles têm, eu acho difícil não ter, é mais fácil, né, ter sido feito de uma forma, talvez, não muito eficaz. E aí, assim... E a segunda falha é acesso ao repositório, né, cara? Quem que permite um commit em produção aí de qualquer empresa que não seja o seu Secret Champion ou alguma coisa? Banco. Foi direto no banco, né? Foi banco. Direto no banco de dados. É pior que o repositório. É pior ainda. E aí, quem que permite isso? Se aqui não seja o DBA oficial da empresa. O Balbino conhece alguém que deu um delete assim uma vez, hein? Ficou sabendo da história, né, Balbino? O Balbino conhece uma pessoa que deu um delete assim, ó, numa mesma apresentação. Cara, então aqui tal, você faz isso. Ih, apertei. Foi. Não faça isso, ó. Ai, puta, fiz. É assim. Vou ver se tem backup aqui. Já volto. Cara, quem nunca, pra quem trabalha com dev, quem nunca fez um update sem ware, né? Aliás, tem que fazer pra você saber como é. Como é que você vai saber como é se você nunca fez? Sentir adrenalina. Eu fiz curiosidade. Falei, mano, que curiosidade. Eu já fiz sem querer mesmo, mas sabendo o que era e fiz. Falei, meu Deus do céu, ainda bem que tinha backup também, não tinha me fodido. Inclusive, esse dia eu tava assistindo, Eu, a Patroa das Crianças, né? Não sei quem curte aí, mas, mano, melhor seriado da vida depois de Chaves e Chapolin. É top. E aí, um episódio, o Michael Caio falou lá assim, cara, deixa as crianças brincarem, como é que eles vão saber o que é um hematoma se eles nunca tiveram um? Então é a mesma coisa, como é que você vai saber o que é um update sem ware sem ter feito um, né? Nesse caso do update sem ware, como que a gente pode mitigar? Manda aí. Eu imagino... Não... eu imagino esse privilégio, né? Só um minuto. Nada. Resolvi a solução do problema. Foi tão bom. Foi tão bom. Eu acho que se você usar o princípio de menor privilégio lá, acho que já começa a te ajudar, né? Então, talvez... não é todo mundo que pode ter acesso... não é um usuário direto que vai ter acesso ao banco de produção. Geralmente você tem um acesso, você tem um usuário de aplicação que faz isso, né? Então, quem tem acesso já àquele usuário, por exemplo, já está errado. Então, gerenciamento de usuário. Então, cara, tem diversas maneiras. Senha. Nesse caso, acho que... Pode falar, Marcos. Não, é que pra mim, assim, todo mundo, exceto o DBA, tem que ter acesso somente de Select. Não, nem DBA. Nem DBA. DBA tem que ter acesso em desenvolvimento, homologação. Sim. Depois que tudo tiver bem definido, tudo tiver estruturado, ele envia e daí a rotina de criação fica para o sistema. Então, não é todo mundo que tem que ter acesso, e o usuário de aplicação é de aplicação, não é de usuário para alguém ficar brincando. Boa, inclusive, acho que assim, nesse caso específico, né, tudo relacionado à gestão do acesso em específico, ajudaria, né, não é resolveria, mas ajudaria. Um dos pontos também é assim, vale lembrar que a aplicação tem um usuário para acessar o banco.
muita empresa, muita aplicação, muito dev usa o usuário root na própria aplicação para conectar no banco. Então você abre o webconfigzeira lá, bonitão da aplicação, tá lá SA123 ou SA100 que for, mas tá lá. Então assim, se a aplicação tá fazendo isso e o cara tem um SQL injection na aplicação, cara, o cara tá com acesso admin no banco, porque o usuário que a aplicação conecta tem permissão. O cara não precisa nem escalar privilégio. Nesse caso específico do iFood, não sei se teve esses detalhes, né? Mas basicamente alguém com acesso que não deveria, né? Terceiro, eles falam que foi terceiro, conseguiu fazer lá o update sem where, que segundo o Gabriel é só colocar o where. DevSecOps. O cara lê a documentação antes. Não posso fazer update sem where, droga. Deixa eu colocar o where aqui. Resolveria ou não resolveria? Não, se você coloca o where e um where que satisfaça a condição de todos os restaurantes, não adianta nada. Where 1 igual a 1, pronto. Já era. Aí você tem, já colocou um ponto a mais, você tem que mexer na documentação. Que o Marcos começou a criar mentalmente aí, então. Boa. Vai ter que ir lá, where, não colocar o where 1 igual a 1. Nem 2 igual a 2, nem 3 igual a 3, passar a vida fazendo documentação. Boa. Boa, mas essa questão de... Pegando esse gancho do iFood aí, pra gente avançar, essa questão de gestão de acesso tem sido recorrente. O acesso em si tem sido recorrente no reporte de vulnerabilidades, no reporte de incidentes. Né? Muita empresa fala, o cara teve acesso que não deveria, acesso demais, o terceiro, não sei o quê. É tudo relacionado a acesso. Inclusive o caso dos vazamentos CPF lá do governo recente também, ano passado, se não me engano, foi por conta um dos diretores estava em VPN, que não deveria ter um acesso específico, estava conectado ao escritório, e aí ele pegou malware, enfim, invadiram a máquina dele, e aí conseguiram acesso à VPN e, consequentemente, à estrutura e tudo mais. Então, mas se eu sou o diretor, tem que ter acesso a tudo. Então, esse é o pensamento de muita empresa. Pelo contrário, né? Se é diretor, você tem que ter acesso a e-mail e fazer reunião, mano. Acabou. E o Word, para ler alguns documentos e apresentação lá no PowerPoint. Acabou. Mas esse ponto de acesso, voltando, né? Vocês acham que a galera negligencia isso? É falta de conhecimento? É falta de ferramenta, treinamento? Como é que a gente poderia melhorar essa questão de... Gente, olha só, gestão de acesso é um problema sério. Como é que a gente resolve isso? Eu comentar que eu acho que gestão de acesso entra naquele caso de um passo a mais, né? Pô, cara, uma massinha a mais, uma política a mais, nossa, então entra na casinha do negligenciar isso, né? Aí quando você negligencia isso, você evita treinamento, você evita workshop, você não repassa informação, né? As camadas de segurança sabem que isso existe e as camadas embaixo disso já não sabem, já não se importam, né? Isso que vai acontecendo, vira uma cascata. Aí você chega lá na secretária e fala, então, como que tá esse seu acesso? Gestão de acesso? Acesso que é acesso. Boa, mandei, Marcos. Eu acho que é negligência, sim, só para os níveis altos, né? Os níveis baixos ali sofrem, tem que fazer certinho. Porque o que acontece? Muitas empresas negligenciam não só a parte do VPN mesmo, questão de dar os acessos corretos, né? Somente aquilo que necessita. Como, por exemplo, um OTP. Você tem um OTP ali, um duplo fator, você já mitiga muito aí um caso desse tipo do cara acessar. O cara não vai ter seu token ali para colocar. Então, acho que tem até é possível hackear os tokens já, enfim, mas é muito mais trabalhoso. Sim, né? Muito mais trabalhoso. E assim, muitas empresas negligenciam isso. Quantas empresas você conhece que usam OTP ali na VPN? Por exemplo. São raros os casos. Para acesso mesmo, interno, Office 365, outras aplicações ali, acesso ao servidor, é muito raro. O pessoal costuma não utilizar. E eu acho que essa negligência vem muito assim... Pô, o cara é diretor? Não. Se o cara perder o celular, trocar o celular, vai ter que instalar de novo? Não precisa. O cara que tá lá na ponta ali, que tecnicamente tem um conhecimento técnico para se prevenir um pouco melhor, não quer dizer que tá sem risco nenhum, ele acaba tendo que usar e passar por todas essas portas. E os níveis acima não, por uma preocupação de, vai dar mais trabalho pro diretor. Ele acaba sendo negligenciado nesse ponto. E acho que vocês usaram a palavra certa, que é negligenciar, né? Porque existe toneladas de documentação aí com boas práticas de segurança para 1 milhão de situações diferentes.
E realmente tá aí, tá fácil, é de fácil acesso, não é? Você não precisa reinventar a roda, você não precisa criar nada do zero, você não precisa pensar em 1 milhão de situações que poderia acontecer, é só seguir boas práticas, né? Elas foram criadas com propósito, né? Então siga a documentação. Inclusive, pegando o Security Principle, né, de Least Privilege e o Segregation of Duties, 2 princípios ali, cara, literalmente você ter em mente fazer isso. Eu fiz um time de desenvolvimento aqui do trabalho, fez uma squad específica, fizeram uma modelagem de ameaça e teve algumas vulnerabilidades, algumas threats lá, né, algumas ameaças de fato, e aí algumas que a gente foi debater e tal, e um dos problemas era o cara falando assim, cara, a gente só tem um tipo de usuário na aplicação, e esse um usuário faz tudo. E aí e era uma aplicação não crítica, mas assim, tinha coisa chata ali, né, coisa sensível, vamos dizer assim. Eu falei, cara, mas não vale a pena ter um admin que faz tudo e um usuário, cara, se o cara só precisa ver isso aqui, ele faz só isso aqui. E se o outro precisa ver outra coisa, ele faz outra coisa, assim por diante. Ah, mas vai dar trabalho. Aí eu falei, mano, eu sei que... Aí eu falei, mano, só que eu falei, mano, em polonês. Eu falei, mano, eu sei que vai dar trabalho, mas precisa ser feito. Como que é mano em polonês? Tem várias formas de falar, uma delas é Shema. Aí eu falei, Shema. Bro... Tem que... Os indianos chamando, falando inglês, chamam o pessoal de bro, né? Todo mundo, bro. É engraçado. Eu falei, cara, eu sei que vai dar trabalho, mas é isso. O problema aqui é esse. A ameaça é essa. Se der alguma merda, o cara ele tem um usuário que ele faz tudo. Então, se você segrega as funções, facilita, na verdade, você mitiga um problema do cara ter um acesso completo. Ah, mas se ele conseguiu acesso do admin? Beleza, ele conseguiu acesso do admin, mas se ele não conseguir, você tem a segregação de funções. E aí você tem que ter outras mitigações para isso. Mas aí ficou nessa discussão. E aí eu falei, cara, mostra o seu código para mim. Aí ele tava usando... Era o Web API... Web API não. Cara, fugiu o nome do .NET lá novo. Razor, né? O esquema de Razor e tal. Novo? Tá bem, novo cara. Assim. Eu tô ultrapassado em desenvolvimento. Mas... não tão ultrapassado falei, cara, mostra o código aí pra mim. Aí eu falei, mano, é só você meter uma annotation aqui ó, em cima do seu método com as roles e fazer um mapeamento lá no seu app, no app.cs. Bota lá o mapeamento que ele vai criar as funções pra você do .NET. Não, mano, não é assim. Falei, mano, põe aí. Eles estão usando o Entity Framework, inclusive. Põe aí, mano. Põe essa aqui, ó. Aqui, ó. Mano, em 5 minutos ele criou o bagulho de roles e segregações na parada. E ia dar muito trabalho. O trabalho foi pegar, sei lá, 18 métodos diferentes e botar a annotation de cada permissão, né? Esse aqui é admin, esse aqui é não sei o que, não sei o que. Acabou. Por isso que boas práticas de desenvolvimento também ajudam na manutenção. Se o cara tem tudo bonitinho, tudo mapeado, cria estruturado, talvez ele faça 2 alterações, 1 alteração, em vez de sair mudando tudo. Enfim... bons incidentes incidentes macabros que a gente trouxe hoje e tentamos, né, dar um pouco do nosso ponto de vista de como é que a gente poderia resolvê-los, mas enfim, acho que deu uma boa luz aí pra galera de como evitar alguns problemas sérios, públicos, que a gente já viu aí nos nossos colegas, né, outras empresas que o pessoal teve muita dor de cabeça, como foi o caso da Renner, né, a Renner teve uma dor de cabeça do caramba lá também, o pessoal, CVC teve dor de cabeça, enfim. Então a gente não quer que você passe por esses problemas também, pelo contrário, que você esteja prevenido. Marcos, quer mandar recado? Não, Gabriel, manda recado hoje, Gabriel. Quero que o Gabriel manda recado hoje. Não, deixa o Marcos mandar, eu mando na próxima. Tá, então tá bom. Eu vi que eu não mando nada nessa porra também. Gabriel já não fala, então. O Marcos morreu, curte e compartilha, pronto. Não, eu tô aqui, eu tô esperando o Gabriel falar, já que ele vai falar, eu falo. Vamos lá, primeiramente, se você tiver no YouTube lá, o CCC, curte, comenta e compartilha. O principal é isso. Depois vai lá nos comentários ali anexados ou na descrição do vídeo. Tem o link pro canal do Discord, do Facebook e também do Telegram. Lembrando aí também tem o Instagram do Casta Shield, coisas bacanas sobre o PK Security. Então cola lá. E se você tá vendo aí nas plataformas de áudio, clica no coraçãozinho, salvando seus favoritos, tá sempre de olho quando sair um vídeo novo ou um áudio novo, algum episódio novo aí do podcast. Boa aí. Posso adicionar um C nesse? Pode. Curte e compartilha, caralho. Boa. Curte, comenta, compartilha, caralho. Curte, comenta, compartilha, caralho. 4C agora. Boa, né, cara? Boa, muito bom. Pessoal, é isso.
Nos vemos no próximo episódio. A gente fica por aqui. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Prevelati. Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Um beijo. Um abraço. Beijo de luz, Termina galera. aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.